Olá, meus fofinhos isolados, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha, aproveita esse período, certo, de isolamento e relembrem aquelas questões que nós falávamos sobre os vírus. Lembre bem a capacidade de reprodução de vírus, a capacidade de sofrer mutação e vai relembrando isso também, certo? Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês, né, fazer uma revisão sobre o que vai cair na nossa avaliação, que seriam os grupos sanguíneos. E nós vamos começar com o sistema ABO. Relembrando que você já tem copiado isso aí no caderno, então dá uma olhadinha que nós vamos ver essa questão de por que o sangue, quando ele é transfundido inadequadamente, pode causar algum problema para a pessoa que recebe, né? Para o receptor. Então vamos lá. Relembrando que vocês vão dar um printzinho, vocês têm tudo isso copiado no caderno já, de antemão. Então nós vamos relembrar um pouquinho do que são os aglutinogênios. Nós temos no sistema BO 4 tipos de sangue. Nós temos o sangue tipo A, o sangue tipo B, o sangue O e o sangue AB. Por isso que o nome é ABO, certo? Porque com essas três letrinhas a gente consegue os 4 tipos de sangue que nós temos. Nós vamos ter no sangue tipo A, a pessoa que apresenta o sangue tipo A, ele já nasce, nas hemácias dele já contém os aglutinogênios, que equivale a dizer que são antígenos, que têm a capacidade de levar à produção de anticorpos. Então, quem é sangue tipo A já nasce com os aglutinogênios, o aglutinogênio do tipo A também. Mas tem capacidade, se necessário for, de produzir aglutinina anti-B. Quem é sangue tipo B já nasce também com aglutinogênio do tipo B, mas tem capacidade de produzir aglutinina anti-A. Quem é sangue AB já nasce com aglutinogênio A e B e não tem capacidade de produzir nenhum tipo de aglutinina. Mesmo porque se ele produzisse anti-A, ele estaria rejeitando o sangue que ele estava recebendo. Se ele produzisse anti-B, ele estaria rejeitando também, já que o tipo sanguíneo dele é AB. Quem é O só pode receber sangue do tipo A, do tipo O, igual a ele. Por quê? Porque não nasce com aglutinogênio, não tem aglutinogênio nas hemácias. Então ele tem capacidade de produzir aglutinina anti-A e tem capacidade de produzir aglutinina anti-B. Por isso que ele rejeita qualquer tipo sanguíneo que não seja igual ao dele, certo? É necessário também que vocês dêem uma relembrada, dêem uma lembradinha naquela questão de como a gente vai fazer a tipagem sanguínea, certo? Ou seja, se eu sou do grupo A, se eu sou sangue tipo A e quando eu for fazer minha tipagem sanguínea, o sangue aglutinar em A, é porque eu sou sangue A. Se aglutinar em B, é porque eu sou B. Se aglutinar em A e B, é porque eu sou sangue AB. E se não aglutinar em nenhum dos dois, nem A nem B, é porque eu sou sangue tipo O. Já no fator RH, lembre-se que o RH forma alelos múltiplos com o sistema BO, porque os dois estão próximos um ao outro, certo? E aí o fator RH é o seguinte, também tem o sangue chamado sangue tipo D ou anti-RH, que quando você vai colocar uma gota junto com o sangue e se reagir a aglutinar, é porque o indivíduo é fator RH positivo. Se não aglutinar, ele é o fator RH negativo, certo? Muito importante porque o sistema BO anda em conjunto com o fator RH. Não existe um sem o outro, a menos que o indivíduo tenha aquela mutação que nós já comentamos, que é o sangue dourado, onde não existe o fator RH. É o fator RH chamado nulo, certo? O indivíduo não apresenta, ele nem é positivo, nem é negativo, mas é um caso raro que a gente vai comentar depois, certo? Então vamos lá, lembrar também aquela tabela de quem pode doar para quem, qual o tipo sanguíneo que pode doar, qual o tipo sanguíneo que pode receber também, os genótipos, os fenótipos. Por exemplo, se eu sou sangue tipo A, é o meu fenótipo. Mas eu apresentando o fenótipo A, eu posso ter o genótipo AA e eu posso ter o genótipo AO. Se eu apresento o fenótipo B, eu posso ter o genótipo BB, mas eu posso ter o genótipo também BO. Se eu sou sangue tipo AB, o meu fenótipo é AB, mas meu genótipo só pode ser também AB. E se eu sou O, que é o único sangue recessivo que tem do sistema BO, eu vou ser OO sempre. Já no fator RH,
o fator RH positivo, ele é o dominante, então ele vai poder ser Rzão, Rzão, e ele vai poder ser Rzão, Rzinho. Se eu sou um fator RH negativo, eu só vou poder ser recessivo, Rzinho, Rzinho. Lembre-se bem disso, porque é importante quando nós formos fazer algum tipo de cruzamento, certo? Envolvendo probabilidade em sistema ABO. Nós vamos ter também um problema muito comum, que acontece quando ocorre incompatibilidade do fator RH entre pai e mãe, certo? Pai e mãe, desculpe, entre a mãe e a criança, né, o filho, devido à herança, né, do pai, que é chamado de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. O que é a doença hemolítica do recém-nascido? Hemo significa sangue, lise, quebra, destruição. Acontece apenas quando a mãe, ela apresenta o fator RH negativo, não importa que ela seja do sistema sangue, a tipagem dela seja A, ou B, ou ABO, ou O, mas o importante é saber que se ela apresenta o fator RH negativo e a criança que ela está esperando, o bebê que ela está esperando, vai herdar do pai o fator RH positivo, certo? Logo a criança vai ser RH positivo porque herdou do pai, já que a mãe só tem um Rzinho para passar para ela. E nesse caso aqui pode acontecer a eristoblastose fetal, onde a mãe vai produzir aglutininas, né? Novamente nós vamos ter aqui a formação aqui de aglutinina e ela vai reagir matando as hemácias do filho. Se for o primeiro filho, que geralmente é difícil acontecer na primeira gestação, mas pode acontecer caso haja um início, um descolamento de placenta, um início de aborto, aí a mulher vai ter que controlar isso como? O médico vai recomendar que seja... que ela faça a utilização de uma vacina, chamada a vacina Rogan, e aí ele neutraliza os anticorpos. Mas o perigo é se a mulher aconteceu o caso de eristoblastose fetal, ela sangue qualquer fator, qualquer tipo sanguíneo, fator RH negativo, a criança positiva, ela tem o bebê, o filho, e ela não toma vacina por ocasião do parto. Essa vacina pode ser tomada até 24 horas, embora o ideal seja entre 12 a 18 horas após o parto. E aí ela não tomou essa vacina Rogan para neutralizar os anticorpos e ela engravida novamente do mesmo homem ou, no caso, numa mesma situação, mesmo que não seja do mesmo parceiro, mas que ela negativa e o parceiro positivo e a criança que ela espere seja positivo também. Aí acontece a doença hemolítica do recém-nascido, onde os eritrócitos, é chamado de eristoblastose fetal, porque os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos da criança, eles irão ser destruídos pela mãe, né, pelos anticorpos da mãe. E aí a criança nasce com icterícia, bem amarelinho, bem fraco, precisa fazer transfusão de sangue, pode haver algum comprometimento mental, como retardamento, algum comprometimento de movimentação da criança. Então é preciso sempre que a mãe faça o preventivo, o pré-natal, né, durante os 9 meses, até que o médico descubra realmente se ela tem necessidade ou não, porque logo no início ele vai pedir a tipagem sanguínea, logo no primeiro pré-natal, no primeiro encontro que a mãe tiver com o médico, ele vai pedir o pré-natal. E aí, se for tipificado que a mãe é negativa e o parceiro dela positivo, mas caso ela não conheça a tipagem sanguínea do parceiro, ela teve ali um encontro e o parceiro, ela foi embora, abandonou e ela não sabe qual o tipo sanguíneo. Aí o médico vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque sendo a mãe negativa, os 9 meses ele vai ter que controlar a quantidade de anticorpos no sangue. Então toda vez que ele for pedir um exame, ele vai observando se há produção de anticorpos. Caso ocorra a produção de anticorpos, mesmo que seja ainda na primeira gestação, é aconselhável que se dê a vacina. Caso ocorra tudo normal, ela só vai tomar a vacina por ocasião do parto, certo? Então, se por acaso, em uma questão, falar que a mãe teve um filho com eristoblastose fetal e não lhe indica qual é o fator RH, você já sabe que a mãe só pode ser RH negativo, seja qualquer tipo sanguíneo, o pai só pode ser RH positivo e, obviamente, a criança só pode ser também RH positivo, porque saiu puxando ao pai, certo? Então, estudem bem as questões relacionadas a cruzamento, certo? Quem é A, quando casa com o indivíduo B, ele pode ter sangue diferente. Como é que um homem A casa com a mulher que tem sangue B e eles têm um filho O? Então, o filho não pode ser desse casal? Claro que sim.
Lembre-se bem que o sistema, o sangue tipo A, ele pode ser homozigoto, ele pode ser heterozigoto, AO. A mesma coisa acontece com o sangue tipo B. Ele pode ser homozigoto, BB, e ele pode ser heterozigoto, BO. Então, se uma mulher AO casa com um homem BO, eles podem ter filhos com 4 tipos sanguíneos. Ele pode ter sangue A, sangue B, sangue O e sangue AB, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, viu? Estudem bem para a nossa prova, né? E a gente está aí para isso. Bom isolamento para vocês, lembre-se bem, o importante é que a gente use nossa máscarazinha. Eu estou aqui sem máscara, mas estou isolada, né? Então, na hora que eu sair daqui, vou pegar minha máscarazinha e o principal, lavar sempre as mãos e a gente ter cuidado, porque vírus, e esse vírus, ele é muito mutante, né? Vocês lembram que eu falava sempre para vocês a questão de homens conviverem com animais, os cuidados que nós devemos ter, por causa das mutações. E você sabe que, possivelmente, o surgimento desse vírus aí do Covid veio, o surgimento dele para a passagem aí para o homem, foi oriundo de algum tipo de animal, que ainda não se tem certeza que foi o morcego, mas que possivelmente foi ou morcego ou pangolim. Então, lembre-se bem dessas questões. Viu, fofinhos, isolados? Então, um beijo para vocês, amo cada um de vocês.